A disciplina da oração é uma disciplina que nos leva mais perto do Senhor, e você já ouviu isso várias vezes. Inclusive você vai ouvir isso também na EBD de um dos próximos domingos. Então eu vou trazer uma perspectiva para você e trazer algo prático também no final de como você pode, o que vai te ajudar a se manter no lugar de oração, o que vai te ajudar a se manter perto de Deus, de entender o que Deus tem para você e ouvir o Senhor e corresponder àquilo que essa disciplina de oração pode abençoar a sua vida. Então, no capítulo 56 do versículo 7 do livro de Isaías 56, 7, através do profeta Isaías, o Senhor classifica a sua casa como uma casa de oração. Ele diz que a casa dele, ele não diz assim, a minha casa será chamada uma casa de adoração, ou a minha casa será chamada uma casa de cura, ou a minha casa será chamada uma casa de estudo, mas ele diz, a minha casa será chamada uma casa de oração. Então, se tem algo que Deus definiu como a sua casa, ou como qualificou como é a sua casa, é uma casa de oração. Então, na verdade, a casa de Deus, ela é classificada como casa de oração, e ela precisa corresponder a essa classificação. A casa do Senhor pode ter estudo, a casa do Senhor pode ter adoração, a casa do Senhor pode ter disciplina, mas a casa do Senhor é uma casa de oração. E ele diz assim no versículo 7 do capítulo 56, a estes eu levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí essa palavra, os alegrarei na minha casa de oração, essa palavra alegria nem sempre combina com oração na nossa mente. Quando você pensa em oração, quando você pensa em alegria, você pensa muitas vezes em comer bem. Quando você pensa em alegria, você pensa em estar com as pessoas que você mais ama, ou viajar, né? E geralmente quando a gente pensa em oração, a gente tem uma cultura que nos ensinou que oração é algo pesado, oração é um fardo pesado de carregar, oração envolve sofrimento, oração envolve choro, pranto, sabe, envolve renúncias. Só que na verdade, Deus está dizendo assim, ó, eu os alegrarei na minha casa de oração. Então tem algo que o Senhor está derramando, um ingrediente que Deus está derramando nessa disciplina de oração, que é a alegria. Então, se a gente acha chato orar, se a gente acha que é difícil orar, se a gente não consegue se manter em dias no lugar de oração, talvez seja porque não foi revelado para nós na prática, ou não saiu essa revelação do nosso entendimento para o nosso espírito, de que a oração, a disciplina de oração é uma disciplina alegre. Deus derramaria alegria na oração. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender essa noite. Orar te faz feliz. Um pouco mais para trás lá na Bíblia, a gente entende que ainda nesse versículo de Isaías, antes de eu falar de Gênesis, quando o profeta Isaías diz que a casa de Deus é chamada de casa de oração, essa casa de oração, essa palavra de casa de oração, ela tem um significado no original, significa a palavra tefilá, que quer dizer casa de encontro, ou encontro na verdade. Então o sentido de casa de oração nesse contexto aí, desse texto, de Isaías 56, versículo 7, é encontro, é a casa de encontro. Era como se Deus estivesse falando através do profeta Isaías, a minha casa será chamada uma casa de encontro. Então Deus classificou a sua casa como a casa de oração, um lugar de alegria, e é um lugar de encontro do pai com os seus filhos. A casa de oração é um lugar propício para que você encontre com Deus. Então o desejo de Deus é que neste lugar você possa contemplar a sua beleza,
possa receber o que Ele tem para você, e você possa dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Então a casa de Deus é um lugar de encontro do Pai com seus filhos, é um lugar de intimidade e é um lugar de alegria. Eu os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na casa de oração. Mas alguns livros antes, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 17 de Gênesis, tem uma outra classificação para esse lugar de encontro, tefilá. No livro de Gênesis, Jacó fala sobre a casa de Deus também. E ele diz assim, que a casa de Deus é um local de encontro do céu com a terra. Então vai pegando aí o que eu estou falando. Ele diz assim, temendo disso, versículo 17: quão terrível é este lugar, se não é a casa de Deus e também é a porta dos céus. Ou seja, meu irmão, quando nós estamos orando, essa atividade de orar, ou essa disciplina de oração, ela é muito mais poderosa do que aquilo que você pode imaginar. Esse lugar de intimidade é muito importante, é uma porta do céu, aonde Deus pode intervir. Esses encontros em que nós estamos com Deus, a qualquer momento Deus pode intervir. Olha que promessas são incríveis. Quando nós estamos neste lugar, Ele libera alegria sobre nós. E este lugar é um lugar de encontro. E este lugar também é a porta dos céus. Então, que lugar é esse? Para que você entenda sobre a disciplina de oração e esse contexto que eu estou querendo esclarecer para você essa noite, compartilhar com você, você precisa entender como funcionava o tabernáculo, principalmente de Moisés. Tiveram 3 tabernáculos na Bíblia, o de Moisés, o de Davi e o de Salomão. Os 3 tiveram as suas particularidades, mas principalmente o de Moisés. Ele tinha 3 divisões muito famosas, que você já ouviu falar em várias pregações. Ele tinha 3 lugares, ele tinha o átrio, que era o pátio externo, ele tinha o santo lugar, que era um lugar dentro da tenda, e ele tinha o santo dos santos, que era um lugar dentro da tenda, atrás das cortinas. Então esse átrio externo, para você entender, imagine você está chegando aqui na CIB Duque de Caxias, e esse átrio externo é como se fosse um estacionamento, é o lugar que você chega, e todo mundo tem acesso, você passa pelo portão, você está ali no átrio, você está ali como se fosse no átrio, né? Ali no estacionamento. E nesse átrio, ele era um lugar que tinha um altar de holocaustos, era ali que era feitos sacrifícios pelos sacerdotes, ou seja, você chegava até o átrio, você chegava até o pátio do tabernáculo, da tenda, e ali você levava ali a sua oferenda, a sua oferta, e os sacrifícios eram feitos ali naquele altar, era naquele altar que o sangue era derramado, era naquele altar que subia a fumaça para o Senhor, e ficava ali, e o Senhor perdoava os pecados das pessoas. Então toda vez que você tinha algo que você precisava que Deus fizesse por você, todas as vezes que você precisava que Deus perdoasse a sua vida, você ia até o átrio. Você levava a sua oferenda até o átrio, e naquele pátio tinha um altar, e ali você resolvia o seu problema. Então o átrio é o lugar onde nós resolvíamos os nossos problemas. Tinha um outro lugar que eu falei dentro da tenda, que era chamado lugar santo. E esse lugar santo era onde os sacerdotes trabalhavam, eles faziam ali muitas liturgias ali dentro. Ali dentro tinha uma sala, eles tinham um altar de incenso, que era colocado diante do véu, manifestava a presença e a misericórdia de Deus para com o pecador, na salvação para o cristão, no andar diário. Está lá em Isaías capítulo 55 e Salmos 89. Então os sacerdotes trabalhavam ali no lugar santo, e era ali que eles intercediam pelo povo, era ali que eles intercediam para que Deus tivesse misericórdia. E existia um terceiro lugar, que era o lugar santo dos santos, que é muito cantado em muitas músicas que a gente canta. E esse lugar santo dos santos, ele ficava atrás de um véu, e atrás de uma cortina, em que somente o sumo sacerdote tinha acesso ali. E o que tinha no santo dos santos? E tinha ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus.
E a Bíblia diz que naquele lugar não tinha nenhuma luz, nem natural, nem artificial, porque a própria glória de Deus iluminava o lugar. Então o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha uma série de rituais que ele deveria fazer, uma série de liturgias. Alguns historiadores dizem que ele entrava com uma corda amarrada, que caso ele demorasse muito a voltar, ele deveria ter morrido, então alguém puxava ele, porque se alguém entrasse naquele lugar, tamanha era a glória de Deus naquele lugar, ele morria. Até as roupas do sumo sacerdote não podiam ter uma gota de suor, não podia ter um tipo de impureza, precisava ser uma roupa totalmente limpa. Ali estava a Shekinah de Deus, que iluminava o Santo dos Santos. E quando nós pensamos em uma disciplina de oração, em ter uma vida de oração, se eu falo assim, olha, nós vamos orar, venha para cá que nós vamos orar. 60% de nós vai associar diretamente oração a pedidos pessoais. Se eu falar assim, você precisa gastar a sua vida em oração, você precisa orar por mais tempo, automaticamente vai vir na sua mente, olha, eu preciso aumentar a minha lista de pedidos. Existe isso na Bíblia? Sim. Pedir coisa a Deus está certo? Sim. Mas a sua vida de oração, sendo resumida somente a pedir coisa de Deus, não é uma vida de oração sustentável. Se você gastar a sua vida de oração somente em petições, você terá a figura de Deus como um supermercado, ou a figura de Deus como um Papai Noel, aquele que você precisa de algo e você vai lá e pega na prateleira. Ou se você precisa de algo que Deus te dê, você vai lá e ora, e ora, e ora, e ora, até que Deus possa te responder. Muitas vezes Ele responde, mas muitas vezes Deus não responde as nossas orações. Por quê? Porque resumir a nossa vida de oração somente em pedidos pessoais não gera intimidade. Então um relacionamento de quem só pede vira um relacionamento de utilidade. Ou seja, quando Deus me der aquilo que eu estou pedindo, eu vou abandonar o lugar de oração e eu só volto para cá quando eu tiver que pedir alguma coisa. E aí você vai perceber que as suas melhores orações são nos seus piores dias. Você vai ver que a sua vida de oração, ela dá uma guinada quando alguém da sua família fica doente. A sua vida de oração começa a decolar quando você perde o emprego. Quando você precisa que Deus intervenha de alguma forma sobrenatural, a sua vida de oração começa a aumentar. E talvez seja por isso que muitas orações nossas não são respondidas, porque Deus sabe que no dia que Ele responder a sua oração, você vai abandonar o lugar de oração. E agora pensando bem, se eu entro na presença de Deus em oração, na disciplina de oração, somente para pedir coisas a Deus, somente para que Ele resolva os meus problemas, eu estou fazendo exatamente o que as pessoas faziam na época do tabernáculo de Moisés. Elas iam até o átrio, e chegavam naquele altar de holocausto, e ali resolviam o seu problema. Mas existe o segundo grupo de pessoas, quando a gente fala assim, olha, você precisa gastar a sua vida de oração. Você precisa investir em oração, vamos te fazer uma reunião de oração, ou a disciplina de oração precisa ser algo sustentável na sua vida. 30% de nós associa a intercessão. Orar uns pelos outros, dar a mão e começar a orar, fazer uma roda de oração, ou falar alto, ou começar a gritar. Em roda de oração, se você é aqueles irmãos que vai em campanha no monte, aí você vai pensar, né, ficar ali naquele monte ali, de Santa Cruz, Monte do Azeite, você vai estar ali embaixo ali, você vê que muitos irmãos ficam ali na oração da intercessão, dão as mãos e começam a orar e gritar alto, porque muitos de nós associam a oração à intercessão, orar uns pelos outros, orar pela igreja local, orar por coisa que Deus pode fazer na nação, orar pelo trabalho, combater o inimigo, amarrar Satanás e batalhas espirituais. E essas orações estão na Bíblia, sim, isso está certo, a gente pode fazer assim, pode. Mas essas são as orações do lugar santo, como se fosse no lugar santo.
O lugar santo era onde intercedíamos por justiça. O lugar santo é onde os sacerdotes intercediam pelas misericórdias de Deus. Orava para que Deus mudasse a realidade de um lugar. Mas quando nós falamos em disciplina de oração, em que você tem que gastar sua vida em oração, quero trazer a sua atenção para 10% de nós, que a gente dá um chute aqui, que somente 10% de nós, mais ou menos, quando a gente fala sobre oração, associa a contemplar a Deus. Você já parou, meu irmão, e já tentou ficar alguns minutos contemplando o Senhor, sem falar nenhuma palavra, sem pedir nada a Deus, nem pedir por coisas, nem coisas poderosas, nem por bênçãos, nem por dons, nem nada, só contemplar a presença de Deus? Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18, tem uma afirmativa muito conhecida. Diz assim: todas as vezes, porém, que algum deles se converteu ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Mas todos nós, com o rosto sem véu, contemplando com o espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor e pelo Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18. E esse versículo é um versículo muito comum, usado num contexto errado dentro das igrejas. A gente muitas vezes já ouviu falar assim: olha, você está aqui neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar, e aonde está o Espírito Santo existe liberdade, então você é livre nesse salão para você levantar a sua mão e você dar um glória a Deus. Você é livre para adorar o Senhor, porque aonde o Espírito Santo está, existe liberdade. Provavelmente você já ouviu alguém falar sobre isso. Eu já falei isso várias vezes, erradamente, usando esse versículo. Não que seja errado você estar num lugar e você ter liberdade, não. A palavra do Senhor diz que quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Mas esse versículo está dizendo algo que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. Esse versículo está dizendo que quando você se converteu, um véu caiu diante dos seus olhos. Está dizendo que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu vou te fazer uma pergunta, segundo aquilo que a gente entende das Escrituras: quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo do Senhor, ele deixou de morar, meu irmão, dentro de um prédio, dentro de uma tenda. E quando você aceitou Jesus, o Espírito do Senhor mora dentro do seu espírito, quando você nasce de novo. Então a casa de oração deixa de ser uma tenda, deixa de ser um lugar para ser você. Você é a casa de oração, e o Espírito Santo mora dentro de você. Então, lendo esse versículo, fazendo uma exegese desse versículo, você vai perceber que, ora, o Senhor é Espírito, e aonde há Espírito do Senhor, há liberdade. O Senhor é Espírito, e o Espírito está em mim, então existe liberdade em mim. Então, liberdade para quê? Liberdade para levantar as mãos em adoração, liberdade para cantar alto, liberdade para dar um glória a Deus. Não, não é isso, é liberdade. No versículo 18, mas agora todos nós com o rosto sem véu, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor e o Espírito. Ou seja, agora nesse contexto que a gente vive, quando nós nos convertemos, um véu caiu diante dos nossos olhos, o Espírito Santo mora dentro de nós, e aonde há o Espírito Santo, quer dizer, dentro de nós, ali existe liberdade dentro de nós, para contemplar a glória do Senhor. Ou seja, hoje nós conseguimos ter acesso àquele santo dos santos, que somente o sumo sacerdote ia.
Hoje, quando nós vamos orar, você não precisa se comportar como alguém que ia até o átrio. Você não precisa se comportar e gastar a sua vida como alguém que ia até o santo lugar. Mas você pode contemplar e gastar a sua vida, na verdade, como alguém que vai até o santo dos santos. Porque agora o véu caiu diante dos seus olhos e você consegue contemplar como espelho a glória do Senhor e ser transformado. Aleluia. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei para você que quando o sumo sacerdote entrava ali naquele santo dos santos, ele estava em pecado e morria na hora. E aí eu vou te fazer uma pergunta: por que que quando você entra na presença de Deus, no seu quarto em oração, mesmo depois de ter assistido alguma coisa pornográfica, mesmo depois de você ter feito algo errado, mesmo depois de você ter mentido para alguém, mesmo depois de você ter feito o pior dos pecados, por que que quando você entra na presença de Deus você não morre? Já que você está contemplando. Será que é porque Deus mudou? Será que Deus está bonzinho? Será que Deus está cool agora, né? Deus é maneiro? Deus, será que nós estamos vivendo na época da graça, né? Não! Sabe por que quando você entra na presença de Deus hoje em pecado, você não morre, você não é fulminado na hora. Não é porque Deus deixou de ser justo, não é porque Deus está legal agora com o pecado, Deus está te dando uma nova chance. Não, é porque toda a ira de Deus, quando você entra na presença dEle em pecado, foi descarregada em cima do seu Filho Jesus. Você não morre quando entra na presença de Deus hoje, porque alguém morreu por você. Você não morre quando você contempla a glória de Deus hoje, porque alguém já morreu, carregando sobre si os meus e os seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo de Jesus. Aleluia! Isso é um motivo de uau! Sabe, meu irmão, hoje nós podemos gastar a nossa vida de oração com o entendimento que nós podemos entrar na presença de Deus para contemplar a sua beleza. Não somente para pedir coisa a Deus, não somente para interceder por pessoas, mas para olhar para Ele. E mesmo errados, mesmo imperfeitos, nós contemplamos como espelho a glória do Senhor e nós somos transformados. Deus vai transformando o nosso caráter, Deus vai transformando a nossa vida, Deus vai transformando o nosso coração, à medida que nós estamos contemplando quem Ele é. Sabe, para finalizar, o que vai fazer você entender o que Deus tem para você e te manter no lugar de oração por longos dias, nessa disciplina de orar, é entender que você pode contemplar a beleza de Deus. E aí você pode pensar: cara, mas o que é contemplar? Esse negócio de contemplar é muita viagem. É tipo ficar contemplando Deus. Como assim ficar contemplando Deus? Talvez essa palavra possa ser meio estranha, soar meio estranho para você. Mas contemplar a Deus é parar um pouco de pedir, parar um pouco de interceder e somente falar: Senhor, mostra-me a tua glória, toque em mim, fala comigo. E Deus vai começar a falar com você, meu irmão, coisas que você tem que fazer sobre como você tem que gastar o seu dinheiro, como e onde você tem que trabalhar. Deus vai falar com você quem são as pessoas que você tem que andar. Deus vai falar com você coisas muito simples. Você vai começar a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque agora você está gastando o seu tempo em contemplar a Deus na sua vida de oração. E você tem dado mais ouvidos e mais tempo para ouvir o que Ele tem a dizer.
Sabe, é isso que deixa a sua vida de oração sustentável, cara. É isso que deixa você mais perto de Deus. Então eu queria dar uma dica prática para você essa noite de como você pode fazer isso. Sabe, você pode pegar alguns salmos que descrevem quem Deus é. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, que tem mais de 18 descrições. Só no primeiro capítulo de Apocalipse tem mais de 18 descrições acerca de quem é Jesus. Você podia pegar cada descrição daquela e você orava, lia aquela descrição e falava: Senhor, Tu és belo, Senhor, Tu és santo, Tu és o primeiro, Tu és o primogênito dentre os mortos, e pedir para que Deus pudesse trazer revelação para você das características de Deus, das características de Jesus. E isso iria encher o seu coração. Você poderia abrir os salmos que dizem aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, e começar a meditar nesse versículo e contemplar quem é Deus através das Escrituras. Isso vai fazer com que você seja cheio de Deus. E vai fazer com que você escute o que Deus tem para você. Isso vai treinar os seus ouvidos a ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso vai fazer com que você chegue mais perto de Deus. E vai fazer com que a sua vida de oração seja sustentável. Sabe, Deus, nós estamos aqui essa noite e nós somos pessoas falhas. Somos pessoas que carecem da sua misericórdia. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Nós não temos nenhum direito por nós mesmos de nos apresentar diante de Ti. Mas pelo sacrifício do Seu Filho nós podemos chegar até o trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. E é isso que nós queremos fazer essa noite. Sabe, meu irmão, eu convido você na sua casa a fechar os seus olhos agora. Feche seus olhos, se desligue um pouco das pessoas que estão ao seu lado. Feche seus olhos e se concentre em Deus. Feche seus olhos e se concentre em Deus. Não peça nada. Somente libere palavras acerca das descrições de quem é o Senhor para você. Faça isso agora na sua casa. Abra a sua boca e diga: Senhor, Tu és lindo, Tu és fiel. Senhor, Tu és santo, Tu és incomparável. Abra a sua boca e comece a falar isso aí na sua casa. Faça isso agora. De uma forma prática, feche seus olhos e cante isso. Tu és lindo. Tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Deus. Tu és glorioso, Tu és todo cheio de glória. Tu és cheio de graça. Tu és cheio de graça e poder. Tu és cheio de graça, cheio de glória. Digno és, Senhor, de abrir o livro e desatar os selos. Tu és cheio de misericórdia. Tu és cheio de misericórdia, Tu és cheio de graça, Tu és santo. Tu és cheio de poder. Nós amamos o Senhor, Pai. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és justo, poderoso.
Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. Tudo, sejam tronos, sejam soberanias, as coisas visíveis e as invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tu és incomparável, Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Abre os nossos olhos para ver a beleza da sua majestade. Tu és lindo, Deus. Tu és todo poderoso. Tu és glorioso, cheio de glória, cheio de graça, cheio da presença, cheio de poder. Sim, tu és, meu irmão, na sua casa. Erga a sua voz a Ele, erga a sua voz a Ele. Levante um altar de adoração, levante altar, queime incenso, que incenso suba como as orações dos santos. Suba as nossas orações, dia e noite, noite e dia. O incenso a Deus subirá, o incenso a Deus subirá. Nossas orações, nossa contemplação ao Pai. Começa a dizer aí: Ele é lindo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo poderoso, Ele é o primogênito, Ele é o princípio e fim, Ele é o cabeça da igreja. Senhor, revela as verdades das Escrituras no nosso coração acerca de quem Tu és agora.